Este é o programa Cubatão, Seus Caminhos e Sua História, aqui pela TV Polo. Nós iniciamos no último programa uma série sobre a biografia dos primeiros prefeitos de Cubatão, a partir da emancipação em 1949, e falamos no último programa sobre Armando Cunha, o primeiro prefeito, e a biografia do Dr. Luiz de Camargo da Fonseca e Silva. Citamos as principais obras do período desses dois prefeitos e a luta pela emancipação da cidade, que começa logo antes da eleição em março de 1949, com a Comissão de Emancipação. Hoje, na sequência, nós vamos falar um pouco sobre a vida de mais dois prefeitos. Mas antes, nós citamos no programa que os textos que nós estamos utilizando para tratar dessa história se encontram no livro Cubatão, História de uma Cidade Industrial, da historiadora Selma de Souza Pinto, que pode ser encontrado na Biblioteca Municipal para consulta e pesquisa. Existem lá alguns exemplares da obra. Hoje nós vamos falar sobre a primeira biografia de um dos mais controversos personagens da história de Cubatão. Estamos falando de Abel Tenório de Oliveira, que foi o terceiro prefeito a tomar posse em Cubatão a partir da emancipação. E o texto da historiadora Selma, começa com o período em que Abel Tenório foi prefeito, de 9 de abril de 1961 a 23 de maio de 1964. Como todos sabem, o prefeito Abel Tenório não completou o seu mandato em virtude de ter sido assassinado. Mas Abel Tenório representa, naquele período já, o início, então, do processo em que Cubatão enfrentou a partir da industrialização, com a vinda dos nordestinos dos diversos estados que compõem a região Nordeste. Abel Tenório nasceu em Palmeira dos Índios, no estado de Alagoas, no dia 11 de maio de 1911. Ele era filho de João Tenório de Oliveira e Maria Oliveira Tenório. Foi casado com Maria Pinho de Oliveira, com quem teve duas filhas. Em 1940 já estava estabelecido em Cubatão, onde passou a trabalhar por conta própria, realizando serviços de transporte de aterro com o caminhão que ele possuía. Em seguida, dedicou-se à exploração de pedreiras, além de abrir um comércio de secos e molhados, e com o sucesso de seus empreendimentos, tornou-se um próspero comerciante, passando à construção de casas que depois foram exploradas de aluguel. Ele se interessou por política já bastante cedo e candidatou-se a vereador nas eleições de 1949, ficou como suplente, chegou a assumir o cargo, inclusive, durante essa primeira legislatura, e foi um dos principais opositores do prefeito Armando Cunha. Ele era um dos principais políticos contrário à dominação daquilo que até hoje nós utilizamos, o termo que nós utilizamos na história da cidade, os das famílias tradicionais. Já nesse período, essas famílias tradicionais que haviam historicamente construído a cidade de Cubatão, muitos dos quais já haviam se mudado em função do processo de industrialização que a cidade sofreu. Terras que antes pertenciam a essas famílias foram vendidas para a construção da refinaria, da Cosipa e de todo o polo petroquímico existente na cidade. Ele justamente defendia uma maior participação dos imigrantes, como ele próprio. Abel Tenório tinha uma personalidade muito marcante e, ao mesmo tempo, conquistou prestígio fazendo
oposição aos políticos tradicionais existentes na cidade. Também conquistou muita inimizade e a sua figura causava um certo temor. É um período em que havia muitas disputas, muitas delas inclusive resolvidas à bala. Esse temor, inclusive, reforçado por ser Abel Tenório, sobrinho de um dos mais temidos políticos brasileiros na época, o deputado pelo Rio de Janeiro, Tenório Cavalcante, que era inclusive conhecido como o homem da capa preta, que escondia embaixo de sua roupa uma metralhadora, fato bastante conhecido na história do Brasil, inclusive já tema de filmes que até pouco tempo atrás estava, ainda hoje, encontra-se em cartaz no cinema. Em 1952, candidata-se ao cargo de prefeito por meio da coligação entre o PSD e o PST, obteve a segunda colocação. É o período então que, terminando o mandato do prefeito Armando Cunha, é eleito o prefeito Dr. Luiz de Camargo, e em 61 é candidato pela terceira vez nas eleições ocorridas no dia 26 de março. Nessa eleição, portanto, o Abel Tenório é eleito prefeito. O seu governo é marcado por obras de aumento da extensão e alargamento da Avenida 9 de Abril e pela colocação de cascalho em quase todas as ruas da cidade. Foi também responsável pelo retorno do pagamento de impostos devidos pela refinaria Presidente Bernardes. Aliás, Abel Tenório é bastante conhecido justamente por esse grande feito. Até então, a refinaria já funcionando, já produzindo, não recolhia os devidos impostos para o desenvolvimento da cidade. Foi através de uma ação do prefeito Abel Tenório que a Petrobras começou então a recolher impostos para o município. No dia 24 de maio de 1964, Abel Tenório foi assassinado em frente ao Esporte Clube de Cubatão, onde ele recebia naquela ocasião uma homenagem. Um dos motivos apontados para sua morte foi vingança política, uma vez que Abel Tenório era acusado de envolvimento com a morte do vereador Aristides Lopes dos Santos, com quem tinha desentendimentos. A morte do vereador Aristides Lopes dos Santos, também conhecido como Dinho, havia ocorrido algumas semanas antes. E, no entanto, esse tema ainda é bastante discutido no município até os dias de hoje. Essa foi, então, um pouco da história do prefeito Abel Tenório. No próximo bloco a gente retorna, falando sobre a vida de mais um prefeito da cidade, o prefeito José Rodrigues Lopes, também conhecido como Zezinho Lopes. Até já. Estamos de volta com o programa Cubatão, Seus Caminhos e Sua História, aqui pela TV Polo. Hoje, continuando a biografia dos prefeitos, os primeiros prefeitos de Cubatão. Falamos agora há pouco sobre a vida de Abel Tenório e, na sequência, vamos falar um pouco sobre a vida de José Rodrigues Lopes, o Zezinho Lopes, que foi prefeito em Cubatão, completando o mandato do prefeito Abel Tenório, assassinado no dia 24 de maio de 64. Zezinho Lopes, portanto,
exerceu o mandato a partir do dia 24 de maio de 64 até 9 de abril de 1965, quando findou o mandato pelo qual ele foi eleito vice-prefeito. Ele nasceu aqui mesmo em Cubatão, no dia 5 de março de 1918. Seus pais eram Manuel Vicente Lopes e Maria da Conceição Oliveira Rodrigues. Casou-se com Santina da Silva Lopes e tiveram 3 filhos. Desenvolveu várias atividades no município. Ele foi juiz de paz, trabalhou na Companhia de Navegação Fluvial Sul Paulista, na Madeiras Brancas Limitada e também na Prefeitura, onde foi admitido como lançador fiscal, chegando ao cargo de diretor do Departamento da Receita em 1965. Atuou como representante da Prefeitura junto à Companhia de Habitação Santista, a Coab, no período de 1967 a 1969. Entrosou-se no meio político, participando do movimento pró-emancipação de 1948, portanto fez parte de todo aquele movimento que culminou na emancipação de Cubatão, e como resultado foi eleito vice-prefeito junto com Abel Tenório. Isso no 4º mandato de prefeito do município entre 61 e 65. Foi eleito pelo Partido Social Democrata, o antigo PSD, e no dia 3 de dezembro de 1963 assumiu o cargo de prefeito interinamente, devido ao afastamento por morte do prefeito Abel Tenório. O Zezinho Lopes teve uma brevíssima gestão e, na verdade, ele continuou as obras já iniciadas pelos prefeitos anteriores e especificamente pelo prefeito Abel Tenório, com a conclusão das obras de duplicação da 9 de abril. Também ele, no período em que ele permaneceu no governo, terminou a construção de alguns prédios públicos, promoveu inclusive a melhoria de alguns bairros. E é importante citar que esse período é um período de grande aumento populacional do município de Cubatão, porque ainda havia a construção de diversas indústrias que ainda estavam sendo implantadas no município, e levas de trabalhadores que vinham de toda a parte do Nordeste, de Minas Gerais, que chegavam aqui para construir a cidade. Foi um período de grandes desafios para o poder público, considerando então aí esse fenômeno da imigração de milhares de pessoas que vieram morar aqui na cidade. Ele continuou na vida política, foi eleito vereador no período de 65 a 69, foi inclusive presidente da Câmara Municipal nos anos de 65 e 66 e faleceu no dia 4 de abril de 1990. Esse, portanto, foram alguns dados biográficos do prefeito Zezinho Lopes, e hoje nós ficamos por aqui. Próximo programa nós daremos sequência falando um pouquinho aí já dentro do período de intervenção militar, onde começa então a história dos prefeitos que foram nomeados pelo presidente da República já no período militar. Até o próximo programa, com mais informações a respeito da história da cidade. Até mais.